Então, a partir de agora, estamos gravando. Pessoal, tem alguém aqui que está presente hoje que não estava na outra live? Eu. Quem que é? A Natália? Isso. Beleza. Gente, tá aparecendo a minha tela para vocês? Eu estou abrindo o slide. Tá. Tá? Apareceu, né? Sim. Beleza, então tá jóia. Então vamos começar, pessoal. Eu estava falando sobre a questão das dificuldades em época de pandemia, né? Eu sei que todo mundo tem compromisso, cada um tem uma história, não tem como a gente se comparar, né? Sei que cada um tem as suas dificuldades, tem gente, como se diz o ditado, mata um leão por dia. Eu vou começar a nossa aula com essa situação aqui, tá? Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença, né? Então, eu ressalto, peço bastante para os alunos a participação, né, esse contato. Infelizmente, estamos aqui em minoria, mas vamos valorizar os que estão aqui, né? Estamos no nosso horário, já deu uns minutinhos para quem entrar atrasado. Se alguém mandar mensagem aí no grupo falando que está tentando entrar e não consegue, vocês podem me interromper. Fala, professor, o fulano aqui está tentando entrar, porque daí eu tenho que sair do slide, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, a gente vai fazer um resumo. A Natália, por exemplo, que não estava na nossa outra live, tá? Isso daqui eu fiz em tópicos um resumo, é um feedback, para a gente sempre fazer essa ligação, né? De um conteúdo com outro, para estar lembrando, ó, a gente já viu isso, agora a gente vai ver aquilo. Então, nós falamos sobre o histórico, né? Falta um parênteses ali para fechar. A evolução do atletismo, as atividades vêm desde a pré-história, né? Com movimentos básicos. O homem utilizava desses movimentos como sobrevivência, para sobrevivência. Nós vimos o conceito, né? A modalidade esportiva do atletismo. A prática realizada por homens e mulheres. Nós vimos que antigamente somente os homens competiam provas, as mulheres demoram um pouco a aparecer no cenário. Vimos o que também? As provas de acordo com o local praticado. Isso daqui que nós vamos falar mais hoje também. Tanto que na atividade que eu pedi para vocês, vocês tinham lá um tópico lá, divisão das provas. Provas de pista, provas de campo e as provas combinadas. Então, nós vamos falar da questão do local também, da pista de atletismo. A divisão das provas em 3 categorias. Quando a gente fala das provas do atletismo como um todo, a modalidade esportiva atletismo, a gente pode falar que todas essas provas estão divididas nessas 3 categorias. No próximo slide tem a fotinha para vocês. E alguns exemplos de provas, né? O que eu fiz nessa aula? No final, eu coloquei algumas fotos e fui passando alguns exemplos de provas do atletismo. Hoje eu já trouxe mais completo. Então, a gente tinha visto a divisão das provas em 3 categorias, como as corridas, os saltos e os lançamentos e arremesso, tá? Então, quando a gente fala do atletismo como um todo, pode ser dividido nessas 3 categorias. Diferente também, quando eu falo em relação ao local, aí é outra história. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se eu estou falando da divisão das provas em relação ao local, aí eu posso estar falando de provas que são praticadas em pista, de provas que são praticadas em campo, tá? Ou as provas combinadas, tipo o declato, que é uma mistura de tanto de provas de pista como provas de campo. Então, o que a gente vai ver hoje aqui, pessoal, na nossa aula? Nós vamos falar da questão da iniciação do atletismo no Brasil. Tinha um tópico também falando sobre isso, né, na atividade que eu passei para vocês. Tinham 3 tópicos, né? Coloquei 3 tópicos. Eu vi que teve aluno que fez assim, nossa, uma atividade assim, eu acho que eu falo que praticamente fez cópia do material, né? Cópia dos livros, ou muito grande. Era só mais sucinto mesmo, um tópico, um resuminho ali daquele tópico, né? No caso, 3. Era para fazer pequeno, bem simples mesmo. A divisão das provas de atletismo em relação ao local. A gente vai ver as provas de pista, provas de campo e as provas combinadas. E também a gente vai ver um pouquinho sobre a pista oficial de atletismo, tá? Na atividade,
por exemplo, tinha um material lá e um tópico específico, pista de atletismo, tá? Eu lembro até que no material que eu passei para vocês, ele pegava duas, eu até coloquei as páginas, eram 2 páginas do material. E acho que teve aluno que acabou confundindo assim. O tópico era pista de atletismo. O que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a estrutura em si, a pista mesmo, né? Acho que teve aluno que confundiu e pensou que estava falando só da prova de pista. Então, entra nessa confusão. Quando eu falo em pista de atletismo local, estrutura, ou quando eu falo em prova de pista, né? Eu acho que hoje vai ficar um pouquinho mais claro. Porque, assim, quem conhece, eu vejo o Jean é atleta, a Verusca, eles têm uma noção assim, tudo que eu falar aqui, nossa, eles sabem 2 vezes mais. Só que, igual eu, quando entrei na faculdade, a gente tá caindo uns pelinhos aqui. Quando eu entrei na faculdade, nunca tinha visto uma pista. Então, para quem nunca viu, é diferente, né, a hora que o professor explica para entender. É diferente você ouvir, tá falando sobre, só que você visualizar ali presente, né? É totalmente diferente. Mesmo quem é atleta, imagina lá, quando vocês eram mais novos, até vocês conhecerem o que era uma pista de atletismo, o que era o atletismo, né? O aprendizado, ele vem ali no dia a dia. O Gia mesmo me falou que já fez, acho que todas as provas, de tudo um pouco. Você vai ali, no dia a dia, nos treinos, aprendendo. Agora, quem nunca viu, é diferente um pouco, né? Às vezes pode se confundir. E outra coisa, o atletismo, ele é muito rico em número de provas. Tem muitas provas. Então, isso acaba confundindo um pouco mais ainda, né? Só que hoje acho que vai ficar um pouco mais claro para quem estiver confuso. Gente, nós usamos essas 2 referências aqui para atividade, para eu montar esse material, tá? Tem esse livro, o livro do Petris, que é Teoria e Prática do Atletismo. Nesse livro tinha 2 tópicos, falando sobre iniciação do atletismo como esporte de massa no Brasil e falando sobre a divisão de provas, né? O outro material é um material da Universidade da PUC, que é o material da disciplina de atletismo do curso de Educação Física. Nesse material é que tinha o tópico específico sobre a pista de atletismo, tá? Esses 2 materiais aqui vocês têm, eu já tinha mandado para vocês, né? Então vamos lá, gente, começando aqui. Teoria e ensino do atletismo, nome da disciplina, coloco aqui várias vezes para vocês aprenderem o nome certo da disciplina. É a importância e o significado da iniciação do atletismo no Brasil como esporte de massa. Então, esse aqui era o nosso primeiro tópico da atividade, né? O que está falando aqui? Está falando um pouco da questão do atletismo praticado no nosso país e a iniciação do mesmo. Então, o atletismo, ele é considerado um esporte de fácil execução, baseado em elementos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer modalidade esportiva com execução dinâmica. O que seria isso? Está falando aqui que os movimentos do atletismo, que o atletismo em si, ele é baseado nesses elementos fundamentais, essas habilidades, para desenvolver qualquer outra modalidade de esporte que seja dinâmica. Então, vamos pensar no futsal, por exemplo, né? No futsal tem muita corrida ali, agilidade. O atletismo, ele trabalha a corrida. Aí, se eu pensar no basquete, o basquete, além de ter esse deslocamento em quadra, essa dinâmica também, precisar de uma condição cardiorrespiratória determinada, tem um arremesso, certo? No atletismo também trabalha arremesso, lançamento. Então, o autor diz que o quê? Que o atletismo, ele ajuda a desenvolver esses elementos fundamentais que servem para executar outros esportes dinâmicos, né? Então, também a iniciação, ela deve ser respeitando os padrões de comportamento da criança. Quando a gente pega e fala em iniciação do atletismo, lá ainda, quando as crianças são pequenas, deve se destacar esse respeito aos padrões da criança, porque elas ainda não têm os movimentos definidos, esses comportamentos definidos como adulto. Até porque a criança não tem a mesma maturidade ali de um adolescente ou um adulto. Então, o trabalho acaba sendo um pouco diferente. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência em contato com muitas crianças, eu não sei, às vezes já teve certo contato numa escola, num projeto de esporte, alguma coisa. A molecada, a gente fala, é engraçado, quando tá na sala de aula, você vai para aula prática, parece que abriu a porteira, a boiada saiu. Gente, eles saem loucos, assim. E quer correr, fala que quer correr, que as pernas têm vida própria, parece, né?
Então é totalmente diferente. Então tem que ser uma coisa ali mais lúdica, trabalhar com bastante brincadeira, né? Então, as crianças, elas não são adultos em miniatura, requer cuidados especiais, tá? Que eu estava falando. Se eu não me engano, essa citação aqui é do Galahu, que é um grande autor na parte do desenvolvimento humano, na questão tanto da fase da criança, desde lá dos movimentos iniciais, até os movimentos ali fundamentais e movimentos especializados, que vão, esses movimentos, essa coordenação motora, ela vai sendo trabalhada no decorrer dos anos, com o passar dos anos. E quanto mais estímulo, melhor, né? Quem é atleta aí? Gente, com que idade que vocês começaram a treinar o atletismo? Os que são atletas? Eu com 8. Então, bem novinha. E o Jean? Eu comecei acho que 14, 15, professor. Acho que foi 14. Ah, um pouquinho maior. Você começou bem cedo. E como é que foi isso? Algum professor da escola conhecia alguém de Paranavaí, te mandou? Como é que foi? Não, tinha um. Não sei se você conhece o Leandro Lopes. Ele dava treino aqui. Aí eu ficava na rua jogado, assim. Eu era tranqueira mesmo. Aí ele pegou e falou assim: chega aí. Daí eu comecei a treinar, daí fui treinando, fui gostando, daí mudou minha vida também, assim, né? Sim, mas isso que é legal, eu estava conversando com o Aguinaldo sobre isso, né? Logo que eu comecei as aulas, né? E é muito bacana essa questão do esporte educacional, né? Não só, é claro que você chegou ao alto rendimento, competir, aquele treino sempre, mas a questão eu falo que é o esporte além do esporte, né? Não é só o treinamento em si, mas traz muitos outros valores, né? Muito bacana, igual você falou, transforma a vida de muita gente. Responsabilidade, aprender a conviver com outras pessoas. Com certeza, exatamente. Isso mesmo. Então, gente, continuando nesse tópico, importante o quê? Quando a gente está falando de trabalhar atletismo desde criança, igual ao seu caso, começa com a criança lá, 8 anos de idade. Gente, 8 anos de idade, você não vai pegar a criança e fazer um treino igual você faz com um adulto. Você vai correr tantos metros hoje, vamos trabalhar movimento de perna, vamos fazer isso, vamos fazer um exercício localizado de musculação. Não, vai trabalhando ali através das brincadeiras. Lembrando que os movimentos, a criança em si, ela é totalmente diferente do adulto, né? Então, eu sugiro com o quê? Desenvolva atividades lúdicas. O que são essas atividades lúdicas? São brincadeiras, algo que seja divertido, que seja prazeroso, né? Substituindo uma rotina de treinos que vise o alto rendimento, né? Então, quando começa a criança, você vai substituir essa rotina de treino que visa alto rendimento. Porque não pode estressar e traumatizar o iniciante. Por quê? Porque, de repente, se há estresse e ele traumatiza, pode ser com que esse praticante ele acaba sendo pego pelo desinteresse e tenha um possível abandono da prática. Como eu falei, as crianças, eu brinco, né? Falo os capirotinhos. Gente do céu, tem uns moleques, não é ligado no 220, é no 400, assim, né? E tem muita brincadeira, muita atividade que trabalha com corrida, voltado para a ludicidade. E a criança vai estar correndo ali, né? Então, o Freire, ele destaca uma das principais dificuldades, que é o quê? É saber ensinar a todos, atendendo os diferentes tipos de aluno. Ensinar o esporte para além do próprio esporte, que é isso que a gente comentou antes, né? A Verusca citou como exemplo. É o esporte para além do esporte, ali você trabalha a educação, respeito ao próximo, a disciplina. E outra, saber atender os diferentes tipos de aluno. Por quê? Eu vou ter um aluno baixo, o aluno alto, o aluno gordinho, o aluno esguio, o aluno troncudo forte, o aluno miúdo, magrelinho, atender igual, entendeu? Mas você é muito gordinho, você não vai conseguir praticar uma corrida. Não tem que desestimular, tem que sempre estimular a criança, não pode ter essa diferenciação, né? Então, gente, o atletismo, por ter esses movimentos relacionados aos movimentos básicos do ser humano, pode ser com que tenha essa tendência à monotonia. Vai ficando chato, principalmente para a criança. Por isso que se destaca bastante a questão de trabalhar com atividades lúdicas. Por que será que pode ter essa tendência a ser monótono? Tem 2 motivos que eles dão aqui. Um é sobre a naturalidade dos movimentos naturais. E o outro, a previsibilidade das ações, prever as ações, né? É muito ali, vai correr, vai lançar, saltar. Então,
tem outra discussão que eles levantam. Talvez isso fosse motivo para o subaproveitamento do atletismo do nosso país? Talvez. O autor levanta esse questionamento. Será que essa tendência à monotonia, pela naturalidade dos movimentos, por as ações serem previsíveis, será que isso pode ser motivo para o subaproveitamento do atletismo no nosso país? Talvez, mas acredito que não só isso, né? Porque também é toda uma história ali de esporte como tradição, né? Igual no nosso país é o futebol, virou aquela coisa como o país do futebol, então acaba dando mais destaque para essa modalidade esportiva. É algo que foi construído culturalmente com o passar do tempo, né? Então, outro questionamento que o autor coloca, como que a gente explica? O atletismo pode ser ensinado na escola, é adaptável a qualquer área livre, então fácil de praticar nos ambientes, numa quadra aberta, numa quadra fechada, num gramado, num pedaço de terra que tem lá na escola, né? E ele não consiga alcançar a maior iniciativa da população, né? Aí fica esse questionamento. Um dos motivos, talvez, é que o professor chega na escola e se depara com o quê? Com bolas. Estou vendo, parece que o meu computador estava desligado. Então, se depara ali com basicamente bola. Você vai em toda a escola, o que tem de material? Tem umas bolas lá. Agora, quando que você vai encontrar, por exemplo, um colchão, um sarrafo para fazer um salto em altura? Gente, isso é igual achar agulha no palheiro. Eu comentei, acho que na outra live com vocês, que eu trabalhei numa escola onde tinha projeto de atletismo. Aí sim era diferente. Lá eu tinha o sarrafo, lá eu tinha o colchão para fazer as quedas, para trabalhar saltos, lá eu tinha as barreiras para trabalhar a corrida com barreiras com as crianças. Mas por quê? Porque oficialmente, dentro daquela escola, tinha cadastrado um projeto de atletismo para atender os alunos. Aí sim tinha o material. Só que geralmente tem o quê? Tem bola, né? E, inclusive, aqui, nesse material, é proposto uma pergunta lá, assim, você consegue pensar em trabalhar o atletismo de alguma forma, fazendo uso de uma bola? Eu quero que vocês reflitam isso e pensem, se eu fosse trabalhar, eu tenho ali a bola como material disponível, que atividade, que brincadeira, o que eu poderia fazer usando essa bola, só que para trabalhar visando o atletismo, né? Então, vai dar a criatividade do professor também. Vocês vão ver que a realidade escolar é bem isso, é lidar com criatividade, principalmente educação física, né? Porque a educação física, ela requer um outro material, além daquele convencional de dentro de sala de aula, né? E vou falar, gente, às vezes desaponta muito essa questão de falta de, não só infraestrutura, mas também como material para o trabalho pedagógico. Então, agora a gente vai entrar na parte da divisão do local. Aqui, esse slide foi passado na live anterior, né? Vamos fazer um resgate aqui. O atletismo, ele compreende uma grande variedade de eventos, que são as provas, várias provas, e requer diferentes capacidades e habilidades atléticas dos seus praticantes, né? Seja agilidade, seja força, potência, né? Numa corrida de curta distância, por exemplo. Essa modalidade, ela divide-se em dois grandes grupos de competições, as provas de pista e as provas de campo. Os eventos de pista abrangem a marcha atlética e as corridas, e os eventos de campo incluem o grupo das provas de saltos e das provas de lançamentos. Então, aqui tem o desenho da pista, tá, para vocês. Isso daqui, eu peguei esse slide, pessoal, da outra aula e coloquei aqui, tá? A gente vai falar melhor mais para frente. Então, aqui, esse mesmo slide que eu tinha passado na aula anterior, na nossa live anterior. As corridas, eu coloquei aqui resumido para vocês terem uma noção mais global. Por exemplo, tem corrida de curta distância e corrida de longa distância. Então, um exemplo de uma corrida de curta distância é uma corrida de 100 metros, né? Uma corrida de longa distância, por exemplo, pode ser uma prova lá de 1.500 metros, de 3.000 metros. As corridas, elas têm diversas, né? Diversas. Por exemplo, você está falando de uma maratona. Uma maratona é uma longa distância, né? As corridas com e sem barreiras, né? O que seria a barreira? É um obstáculo no meio da pista, com a rota tem que pular por cima. E tem a corrida específica com obstáculos, que além de ter, vamos dizer assim, a grosso modo, uma barreira grandona, tem também os fossos de água ali. Eu vou mostrar a foto mais à frente, para quem nunca viu, tá? Eu, particularmente, nunca vi pessoalmente.
Eu nunca vi pessoalmente a pista com uma corrida, numa prova de obstáculos. É a marcha atlética, disputada também na rua. Tanto a maratona como a marcha atlética, elas atualmente elas são disputadas em rua. Aqui, provas de campo, salto em altura, né? Quanto mais alto saltar, melhor. O salto com vara, que também nós chamamos salto em altura, o salto com vara de saltos horizontais, o salto em distância. Perdão, falei errado. Saltos verticais e salto em distância, salto horizontal. Também temos os arremessos, ou lançamentos, que a gente fala arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento do dardo. Aqui são exemplos, tá? Então, aqui, gente, se eu perguntar para vocês, como o atletismo ele pode ser dividido quanto ao local das suas provas? Ele pode ser dividido quanto ao local. Ele pode ser dividido em prova de pista, as provas de campo e as provas combinadas. As provas combinadas, elas abrangem tanto prova de pista quanto prova de campo. É a junção ali de várias provas numa competição, tá? Então, assim, quando eu pergunto no atletismo como um todo, de forma geral, ele pode ser dividido em 3 categorias, que são saltos, arremessos, corridas, de forma geral. Agora, se eu perguntar especificamente em relação ao local praticado, aí sim que entra essa parte aqui, tá? Que é prova de pista, prova de campo ou provas combinadas. Aqui tem uma pista, tá? Quando a gente fala prova de pista, elas são realizadas aqui nessa parte marronzinha. Observa que elas são divididas por uma linha branca, tá? Essa linha branca, ela tá dividindo as raias. Eu tô com medo do meu computador desligar, parece que tá dando mau contato aqui. Então, aqui, seria a pista, tá, gente? E a parte de meio é o campo. Professora, essa parte do campo é um gramadão grande, tipo um estádio de futebol? Similar. Só que não é só grama, não. Tem uma parte ali concretada, tá? Mas, a grosso modo, é um gramadão mesmo, tá? No meio. Aqui, as provas de pista. O que tem nessas provas de pista? Nós temos vários tipos de corridas. Corridas de meio fundo e fundo. O que seriam isso? Seriam corridas com uma distância um pouco maior, né? São, resumidamente, é isso. Corridas de meio e fundo são aquelas corridas que têm a distância um pouco maior. Pouco não, até bastante, né? As corridas rasas de velocidade. Corridas rasas são aquelas corridas que ali na pista, o atleta correndo na pista sem nenhum obstáculo, digamos assim. Diferente de uma corrida com barreira, por exemplo, né? Tem aí a corrida com barreiras, já fala, tem as barreiras na pista, na raia, o atleta tem que pular por cima dessa barreira, é um obstáculo no meio da pista. Temos as corridas de revezamento. O que é a corrida de revezamento? São ali 4 atletas, né? Digamos que cada um vai correr uma parte da prova, cada um corre um pouco a parte. Eu lembro no JUSEF sempre tinha, eu sempre participava do JUSEF, que é os jogos do curso, provavelmente os veteranos de vocês já devem ter falado desse JUSEF para vocês, eu imagino, né? Tô certa? Os veteranos já falaram do JUSEF para vocês? Galera? Já. Já, né? Então, vocês estão por dentro, assim, mais ou menos, das provas, o que tem. Eu imagino. Ele deve ter falado das picuinhas também, porque, gente do céu, o JUSEF quase que sai morte. Todo ano. É confusão. Quem escolhe as provas que tem é a senhora? Não é assim, gente. Quando tem. Acho que é o 4º ano, né? Oi? É o 4º ano que escolhe, não é? Isso. É assim que funciona. Ó, o JUSEF, ele não é só os jogos do curso, só jogos. Ele, na verdade, faz parte da disciplina, se eu não me engano, é de estágio ou organização de evento. Ele é, assim, uma avaliação também. Os alunos do 4º ano, eles organizam esse evento, né, os jogos do curso, e isso é como avaliação, valendo nota e tudo. É uma parte do curso de vocês. Só que quem organiza é o 4º ano, tá? O 4º ano ele organiza o ciclo e o JUSEF. E como que determina as provas, professora? Geralmente, assim, já tem aquele, vamos dizer, como se fosse um regulamento padrão ali. Gente, estou ouvindo um barulho de algo batendo alguma coisa. Parece que está batendo. Agora parou. Então, daí eles mudam alguma coisa ou outra, mas assim, sempre acaba tendo ali a corrida de 100 metros, a de revezamento, o salto em distância, o salto em altura, remesso do peso,
Essas que eu me lembro sempre tinha, assim, eu lembro que eu acabava sempre participando das corridas e do salto em distância e altura no Juscev. Mas aí eles podem mudar algumas coisas. Por exemplo, na recreação. Na recreação meu primeiro ano teve futsabão, lá na Praça dos Pioneiros. Foi muito legal, alugaram uma estrutura de futsabão. Aí teve ano que teve sabe aqueles brinquedos infláveis de criança, que é um escorregador? Escorregador de claro, brinquedo que tem nessas festas, em praça, essas coisas. Foi alugado um daquele, a gente tinha que escorregar com uma bandeja com um copo de água. Então, assim, as provas podem ir mudando. Teve ano que teve soletrando, teve ano que teve dodgeball, não sei se vocês conhecem dodgeball, no Brasil não é oficializado como esporte, mas em outros países sim. Então, o JUSEF, na verdade, vai mudando. Então, falando um pouquinho do JUSEF para vocês, agora vamos voltar para as provas. O que nós temos também? As corridas com obstáculos. Corrida com obstáculos, ela tem tanto como se fosse uma barreirona grande ali para pular e mais um fosso de água, uma parte de água no chão. Tem a marcha atlética, né? Diferente da corrida, a marcha atlética já não alcança a mesma velocidade, porque não tem fase de voo, sempre mantém contato com o chão. E a maratona, né? A maratona é a que tem a distância maior. Então, resumidamente, quando eu falo de prova de pista, eu estou falando do quê? De corridas e da marcha atlética. Então, foca isso. Provas de pista. O que compõe as provas de pista? As corridas e a marcha atlética. Agora vamos para as provas de campo. Provas de campo. Temos o salto em distância, que é aquele que você corre, faz uma fase de preparo ali, corre, e cai na caixa de areia. Né? Quanto maior a distância ali do salto, melhor. O salto triplo, que é muito similar ao salto em distância, só que já começa a contar desde antes ali da passarela onde faz a corrida. O salto triplo, são 3 saltos. Temos o salto em altura, tá? E o salto com vara, que é similar ao salto em altura, só que tem o auxílio de uma vara, para saltar mais alto, no caso. O arremesso de peso, o lançamento de dardo, lançamento de disco, lançamento do martelo. Quando nós formos falar mais lá do lance do arremesso do peso, aí você tinha me questionado, acho que lá no grupo, né? Tem a pelota também. Vamos resumir assim, o peso é maior, mais pesado, a pelota é um pezinho menor, basicamente isso. Tá, gente? Então, são essas provas de campo. Então, quando eu falo de provas de campo, eu estou falando do quê? Dos saltos, dos lançamentos e arremessos. Então, provas de pista são corridas e marcha atlética. Provas de campo são os saltos, os lançamentos ou arremessos, tá? Agora, vamos para as provas combinadas. Provas combinadas, já fala tudo, elas combinam tanto a pista quanto o campo. Então, temos o decatlo e o heptatlo, tá? É bem puxado esse daqui. Vocês já fizeram? Ô, Jean, você que é o faz tudo, você já competiu no decatlo? Já fiz, já. Já competi. Fica só o pó depois, né? Nossa, nem me fale. 3 dias em coma. Eu fico imaginando moída depois. O José já Fica acabava. só o resto do corpo, só a alma. Imagino. Ô, gente, é bem puxado isso daqui. O decatlo, ele abrange 10 provas e o heptatlo, ele abrange 7 provas, tá? Professora, mas qual que é a diferença? O heptatlo, como vocês viram, menos provas e outro detalhe. O decatlo voltado para homens e o heptatlo voltado para as mulheres, né? Então, o que tem aí? Tem provas de corridas, provas de saltos e lançamentos. Tem de tudo um pouco, tá? Tudo junto e misturado. Como eu disse que é muito puxado, isso é dividido em 2 dias de prova. No primeiro dia, tais provas, segundo dia, tais provas, tá? Então, são 2 dias de competição. Como que é dividido isso, professora? Vamos ao decatlo. Para homens, né? No primeiro dia, tem a corrida de 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e a corrida de 400 metros. No segundo dia, tem a corrida dos 110 com barreiras. Deixa eu fazer uma observação, gente. Quando eu estou falando da corrida com barreiras para homens, é 110 metros, para as mulheres é 100, tá? Lançamento do disco, o salto com vara, o lançamento de dardo e a corrida de 1.500 metros. Ó, eu até coloquei numerado para marcar para vocês, são 10 provas, tá? Quando a gente vai lá para o heptatlo, que é a prova para as mulheres, também se divide em 2 dias, só que já não são 10 provas, tá? São 7. Então, o primeiro dia do heptatlo,
corrida 100 metros com barreiras, salto em altura, o arremesso de peso, a corrida de 200 metros, o salto em distância, lançamento de dardo e a corrida de 800 metros. Tá? Professora, para mim a tela travou. A sua tela travou? Tá naquela tela do divisão de provas ainda, aquela caixinha de texto verde. Nossa senhora. Agora, para os outros, gente, quem está com o microfone se manifesta, por favor. Para mim, aqui está aberto no epitáculo com a divisão de provas em relação a... O meu está normal. Tá? Primeiro e segundo dia de prova do epitáculo. Ixi. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ah, tá. Quem falou para mim que travou foi o Jean? Isso. Ô, Jean, você está no seu computador? Não, eu tô no celular. Ah, no celular. Só se o celular estiver meio sobrecarregado, mas que às vezes no computador, né? Eu que sei. Tá usando o computador travar. Eu vou tentar entrar aqui de novo. Beleza. Então, gente, lembrando que o decreto para as mulheres e o o decreto para os homens e o heptato para as mulheres, tá? Aqui, né, eu pesquisei fotos daqui, parece de outro mundo. Não vão achando que a pista de atletismo de Paranavaí é parecida com isso que parece um estágio, na verdade, né? E ali no gramado mesmo eu não vejo estrutura para as provas de campo. A pista, o destaque aqui é a pista para as provas de corrida. Observa que tem uma estrutura com arquibancada enorme, parecido com um estádio de futebol. Eu não sei onde que é isso daqui, gente. Eu não sei onde é. Eu achei a imagem na internet, mas eu nem não sei. É coberto, né? Então, faça chuva, faça sol, dá para o pessoal assistir, tá lotado. Então, vamos entrar agora, mais específico, na pista, para entender um pouquinho. Eu fiz resumido, por quê? Nós vamos falar mais resumidamente mesmo. Na outra live, na outra aula que eu for fazer com vocês, aí eu vou falar mais sobre a pista, tá? Então, aqui a gente vai falar mais resumido. Então, a pista de atletismo. Lembrando, agora eu tô falando da pista de atletismo, a pista como um todo, tá, gente? Eu não vou falar só da pista ali onde que os atletas correm. É para vocês terem uma visão global, tanto a parte onde corre, também a parte do meio ali do gramado, tá? Então, as provas de marcha atlética e corridas do atletismo, elas são realizadas na pista oficial, né, ali na pista. Eles correm ali ao redor, aquela parte marronzinha. Tem pistas que elas são azuis, né? O comprimento. A gente fala que a pista de atletismo tem 4 metros de extensão. Então, fala, com que tamanho que é a pista de atletismo? A gente aprende, 400 metros. Só que não é a pista inteira, não são todas as raias que tem 400 metros, né? Então, eu destaquei aqui. 400 metros de extensão é a raia número 1. Número 1, tá, gente? É só pensar por uma lógica. É a mesma coisa se fosse um círculo. Um círculo pequeno no meio tem um diâmetro, perímetro menor. Conforme vai aumentando as áreas, aumenta também a extensão dela, tá? Aí mais para frente a gente vai falar sobre isso também, como que faz o escalonamento que a gente chama nas provas, mas não vou entrar nisso hoje. Então, 400 metros de extensão na raia número 1, que é a parte mais interna. São 8 raias enumeradas de dentro para fora lá. Então, começa por dentro. 1, depois 2, 3, assim sucessivamente. Pode ter, já ouvi falar de raia de pista com 9 raias, só que a gente vai usar meio padrãozinho aqui, 8. Ô Verusca, você lembra lá de Paranavaí, quantas raias que é dividido? Que eu não lembro não, hein? Lá de cima? A pista lá do estadual. Nem raia tem, é terrão. Acho que agora que você está falando, se eu não me engano, a gente tinha que fazer tudo com cal. Quando eles vão fazer algum festival assim, eles dá um trabalho, né? Pra caralho. Nossa, mãe de Deus, agora que nossa, me veio essa imagem. Agora deu um estalo em mim, a gente colocando cal naqueles negócios, meu Deus do céu. Olha eu, inocente, né? Eu tinha até esquecido já do sofrimento. Quem dera se tivesse raia. Oi, gente, vocês já competiram em algum lugar que vocês falavam, nossa, esse lugar é top? Ibirapuera, Goiânia. Nossa, eu já fui no Ibirapuera umas 2 vezes e nunca passei, eu nem sabia que lá tinha. Fortaleza também é legal. Você já foi para Fortaleza competir? Fortaleza é bonita, hein, a pista. Da hora, né? Vocês já viajaram? É muito top. João Pessoa também. João Pessoa, pista azul. Linda.
Vocês olhar e falar, o olho chega a brilha para quem é atleta, né? Nossa. Aí você volta para casa, você fala, eu vou ficar atenta. Assim, eu vou tentar dar um pulo lá para o Ibirapuera e achar. Só para ver mesmo. Então, gente, são 8 raias, né? Numeradas de dentro para fora. A raia 1 é a mais interna, a gente fala que é mais para dentro. Sendo a raia 8 a mais externa. O sentido de corrida na pista, na realização das provas, é sempre anti-horário, sempre. Tá? Então, sempre vai girar em sentido anti-horário. Agora que eu tô lembrando a atividade que eu pedi, o pessoal vai lá, pega a parte da pista de atletismo, copia tudo aquilo e joga no Word. Oi, tá filé, né? Tudo copiado. Resumo em si, né? Eu não sei. Eu só olho e falo, beleza, né? Tudo cópia fiel. Então, gente, todas as raias, elas devem ter a mesma largura, a mesma distância, né? E a linha de chegada para todas as provas é sempre a mesma. A linha de chegada sempre vai ser a mesma. E no gramado interno, a gente está falando da pista em si ali ao redor. Agora, na parte interna, são disputadas as provas de saltos e os lançamentos, né? Como eu tinha falado, não é que inteirinha vai ser gramado. Tem alguma parte ali na pista oficial que não vai ser gramado, ela vai ser, vamos dizer assim, concretada, né? Por exemplo, você vai ter um espaço ali onde vai fazer um arremesso de peso, um lançamento de martelo, tem uma parte específica. Vocês vão ver isso, a gente vai destrinchando com o passar das aulas. Agora, primeiro de tudo, vocês têm que ter essa visão global das coisas, né? De um todo. Vamos ao desenho, gosto dos desenhos. Aqui, gente, o desenho da pista, tá? Aqui nós temos a raia de número 1 e aqui a raia de número 8. Então, de dentro para fora, a raia 1 é mais interna, a 8 é a raia externa. A linha de chegada, né? Para todos, a linha de chegada. E ali a distância de uma raia para outra. Lembra que eu falei que tem que ter a mesma distância? Não pode, a minha raia tem 1,20 m, a do outro tem 2 metros. Não, tem que ser padronizado, né? Dá para ver no desenho aqui, elas são todas divididinhas do mesmo tamanho. Aqui a gente tem explicando um pouquinho mais da pista, tá? Dá para ver ali a nossa gaiola ali, né, de proteção. No lado, nosso lado esquerdo aqui, tem um desenho ali, eu não sei se vocês vão entender. Observa que tem um desenho preto, um semicírculo, né? E ali provavelmente é realizado, por exemplo, uma prova de lançamento de disco, de martelo. Verusca, você fazia o martelo, né? Fazia os 3, disco, martelo e peso. Você treinou sempre as 3? Não. Comecei com salto em distância. Aí eu rompi meu joelho no salto em distância, ligamento. Você rompeu o ligamento? Você fez cirurgia? Não, de início eu não fiz, né? Daí continuei treinando. Daí depois ele se esgotou. Já você sentiu sair do lugar nos treinos? Professora, tinha dia que o professor me levava embora na minha casa, você não tá entendendo. Meu Deus do céu, gente. Eu tô com meu ligamento rompido aqui, esperando uma cirurgia pelo SAS, que é o plano dos professores. Tô naquela, tô esperando, né? A cirurgia eu já fiz, já. Nossa. Patela, foi tudo. Uhum. Então, gente, ali dá pra ver. O desenho tá pequeno, mas assim, é que quem já treina tem mais noção. Essa gaiola, essa parte, essa estrutura seria uma proteção, assim, vamos dizer, eu tô com ali para fazer o remesso do disco e sem querer solta o disco ali. Ele bate naquilo, né, e cai, tá? Aqui é uma proteção ali. Temos, vamos dizer aqui do lado, ó, a saída das provas, com parte no percurso na curva, por exemplo, 200 ou 400 metros. Observa que tem um mais para frente, um mais para trás, e assim vai indo. É para fazer uma compensação, igual eu falei para vocês. A 400 metros tem a primeira raia ali, né? As outras, elas acabam aumentando um pouco. É normal, pela estrutura ali. É super normal, como que eu vou falar? É a geometria, né? Isso daí. Não sei nem se eu uso esse termo. O escalonamento para compensação das curvas. Esse escalonamento seria isso, eu posso dizer que seria uma compensação para os atletas que estão nas outras raias, né? Para não ficar assim, mas o da outra raia vai correr mais, porque a distância é maior. Não, aí faz essa compensação.
Então, aqui no campo do atletismo, são realizadas as provas de saltos em distância, triplo, altura com vara. E os lançamentos, que é dardo, disco, martelo, arremesso de peso. Aqui, igual eu falei anteriormente, as corridas acontecem sempre no sentido, aqui ó, sentido de corrida na pista, sentido anti-horário, tá? A linha de chegada de todos é a mesma, que dá para aparecer tudo numerado, a raia 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? A pista, ela mede 400 metros de comprimento na raia interna, em geral tem 8 ou 9 raias, de 1,22 a 1,25 de largura, só que daí tem que ser padronizado, cada uma. E ela é revestida de material sintético. É revestida de material sintético, gente. Mas quando puder levar vocês na pista de atletismo lá do Colégio Estadual em Paranavaí, vocês não vão chegar lá achando que a pista é revestida de material sintético, tá? Ela é na modo raiz mesmo. Igual criança brincando na rua, descalça, sem chinelo, com o pé forma um casco, um negócio raiz. Lá é raiz, é mais simples. A saída das provas realizadas somente na reta, né, como que é o exemplo das provas dos 100 metros rasos, com os competidores ficam numa linha única. Aqui dá para ver bem pequenininho que na posição de saída eles têm os blocos de saída, que é onde apoia-se a planta do pé, para dar um impulso para a saída. Então, essa daqui é a pista. Aqui nesse desenho dá para ver onde fica o salto em altura, salto com vara, né, mesmo peso, dá para ver certinho. Se vocês pegarem, por exemplo, na parte mais à direita, tem um desenho amarelo, o amarelo com dois pauzinhos vermelho e a linha branca, que a gente chama de sarrafo. Esse amarelo provavelmente é um colchão, né? O espaço ali dá para realizar um salto em altura. Então, aqui resumido, gente, vamos resumir. Provas de pista, quando eu falo de provas de pista, estou falando das corridas, da marcha atlética, elas são realizadas nas raias, e tem a corrida com barreira, por exemplo, né? Coloquei um dos exemplos. Então, eu falo de corridas. Se eu estou falando de provas de campo, eu tenho os saltos, eu tenho os lançamentos, o arremesso, elas são realizadas no meio da pista de atletismo, né? Realizadas no gramado, ou outras estruturas específicas para determinadas provas. Igual eu falei, se tem um arremesso do peso, tem a parte específica ali, não necessariamente no gramado, tá? Se eu estou falando de provas combinadas, são várias provas juntas. Tem o decátulo 10 provas para homens, heptátulo 7 provas para mulheres, 2 dias de prova. Então, vamos lá algumas perguntas para feedback de vocês, tá? Qual que é a diferença em se trabalhar o atletismo com crianças? Quem que vai responder essa pergunta? Natália, você. A Natália está aí? Responde essa para a gente. Eu. Na sua opinião, aí, que a gente vê hoje, qual que é a diferença de quando a gente trabalha atletismo com crianças? Porque eles não têm o mesmo... Meu Deus, como é que eu posso dizer? Pode usar suas palavras, não fique com vergonha. Estamos aqui para aprender. Eu aprendo com vocês comigo. É porque o sistema, quando a gente é criança, é diferente de quando é adulto. A gente não pode chegar com um negócio pesado para uma criança e passar a mesma coisa para um adulto, porque eles são totalmente diferentes, eles ainda estão se desenvolvendo. Isso mesmo, Natália, você falou tudo, eles estão desenvolvendo, eles estão em fase de desenvolvimento. Então, pessoal, quando a gente trabalha com criança, sugere-se trabalhar com atividades lúdicas. O que é lúdico? É algo que seja prazeroso, que seja divertido e interessante para a criança, tá? Próxima questão. Quais são as provas que são consideradas de pista? As provas que são de pistas, o que são? As corridas e a... Qual que é a outra? Marcha atlética, isso mesmo. As provas que são consideradas de pista, as corridas e a marcha atlética. Hoje, nós vimos a divisão de provas em 3 categorias, de acordo com o local praticado. Quais são elas, essas 3 categorias, de acordo com o local praticado? As provas de pista, as provas do quê? De campo, e qual a outra? Campo. E? Combinado. Combinadas, né? Então, as provas de pista, campo e as combinadas, tá? Quantas provas tem no decátulo? Quem que realiza? 10. 10. Os homens. Voltada para os homens.
Quantas provas tem no... Ai, gente, eu copiei aqui, não saiu a minha edição, era epitáculo, tá? Eu vou arrumar isso antes que eu esqueça. Tá aparecendo para vocês, né? Tá. Quantas provas tem o epitáculo e quem realiza? 7. Isso, As mulheres. Qual número representa a raia mais interna da pista de atletismo? A raia mais interna é a raia número 1. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou passar uma imagem para representar cada prova. Vamos começar com as provas de pista. Aqui temos as corridas. Pode ser de 100, de 200, 400, 800 metros rasos, tá? São vários tipos de corrida. Aqui, eu imagino que seja o Bolt ali, todo pimpão na frente, né? Todo mundo para trás e o bonito na frente. Quase chegando aqui, a área de chegada, toda enumerada. Corrida com barreiras, tá? Gente, esse daqui seria o exemplo. As barreiras, literalmente são barreiras, são obstáculos que eles têm que saltar, tá? Aqui são várias barreiras, tá? Uma em cada raia. Diferente da corrida de obstáculos. A corrida de obstáculo é uma coisa só. Aqui é a corrida de revezamento. Na corrida de revezamento, como eu falei, cada atleta vai correr uma parte da prova, só que daí eles têm que passar esse bastão aqui. Nossa, olhando o atleta da frente, parece que o braço dele tá torto, tá quebrado, parece um elástico, alguma coisa do tipo, né? A posição que ele tá. Passagem do bastão. Então, o atleta corre um tanto, passa o bastão para o segundo corre mais um tanto, passa o bastão para o terceiro corre mais um tanto, passa o bastão para o outro, vai passando esse bastão. A corrida com obstáculos, né, que é um obstáculo grande, como uma barreira que vai de um lado ao outro, grandona, e o fosso d'água. Eu mesmo nunca vi uma pista assim, dessas, como que eu digo, mais moderna, que tem o fosso d'água. Eu vou dizer mais moderna em relação à pista que nós temos em Paranavaí, né? Vai em Maringá, no Willie Davis, ali tem. Ah, no Willie Davis. Lá é bem armadinho também? Dá pra Não é gastar. legal. Dá pra Porque brincar. as provas de O campo... legal, gente, de ser atleta de alto rendimento igual vocês é porque viaja muito, né? Isso que é outra parte cultural. Aposto que vocês conheceram vários lugares. De repente, se não fosse pelo esporte, vocês não conheceriam tantos lugares, não é? Não. Verdade. Né? Eu vejo aí que bacana o Arnaldo contando, o atleta ele nunca tinha andado de avião, foi competir, conheceu outro lugar, conheceu a praia, viajou, é super legal. Aqui é a marcha atlética, tá? Outro exemplo de escola de pista. Aqui já tá na rua, não tá na pista, A né? Larissa. Quem que é a Larissa aqui, gente? Larissa é da esquerda para a direita, a segunda. A 71. Ela é de Paranavaí? Não, ela é de Curitiba. Ah, sim. Vocês devem conhecer muita gente também, né? Nossa, demais. Aqui a maratona também é prova... A gente fala prova de pista, só que é feito na rua, né? Provas de campo. Aqui temos o salto em distância. Tá? Aqui, igual eu falei, gente, tem o gramado, né? Mas não é inteiro gramado. Ali tem a pista de concreto, tem uma caixa de areia, quando a gente fala da pista, da estrutura da pista de atletismo. Mas essa grama tá bem feinha, bem judiada também, hein? Meu Deus. Aqui o salto triplo, né? Hora fase de voo, o atleta tá. São 3 saltos, ele também acaba caindo na caixa de areia. O salto em altura, a atleta tá por cima do sarrafo. Olha, eu acho tão linda essa foto. O salto com vara. O salto com vara é similar ao salto em altura, só que tem o auxílio desse varão aqui. Você, lá em Paranavaí, lá na pista, eu uso aqueles varão de bambu? Tem? Não, tem as de fibra também. Tem as de fibra também. Tem. Ah, tá. Aqui o arremesso do peso, tá, gente? O lançamento de dardo. Darlan. Olha... Hã? Aquilo é o Darlan. Olha o bíceps dela. A musculatura. O dardo, no caso, é esse equipamento, para quem não sabe, tá, gente? Esse equipamento aqui, comprido. Chato. O lançamento do disco, essa foto é muito bonita também, a posição dele. Aqui dá para ver a proteção, tá, gente, da gaiola.
Parece um estádio, né? Lotado. Lembrando que a gaiola também é para que as provas de pista sejam realizadas ao mesmo tempo, né? E o disco não atinge os atletas da pista. Ai, que maravilha. Gente, ó, para quem vê, quem treina mesmo no dia a dia, ó, que bacana, aprendo com os atletas também. A Verusca falou ali, está realizando a prova, alguém solta ali, não atinge ninguém que esteja na pista. Obrigada, Verusca. Isso aí, gente, isso que é legal, essa interação, vocês acrescentando também na aula. Tá tão bonita essa prova. Perdão, a foto. Essa é mais bonita. Aqui seria o lançamento do martelo, né? Aqui é um pouquinho diferente. Seria ali um peso que fica preso, o atleta faz o giro e solta também com o objetivo de lançar na maior distância. Montanha. Para mim é uma das provas mais difíceis, eu acho. Concordo. Provas combinadas. O decathlon, tá? Que junção de várias provas, são 10 provas, que é para os homens. E o heptátlon, que é para as mulheres. Então, aqui dá para ver bem, tem as fotos, o arremesso do peso, o salto em altura, a corrida com barreiras, o lançamento do dardo, tá? Então, são 7 provas. Olhando assim pelas fotos, até parece que são pouquinhas provas, né? Mas se for fazer... Sim, exatamente. Assim, é bem isso. E é lindo de ver, que olha o atleta todo treinado, trabalhado na musculatura, né? Vai nós, pobres mortais. Pessoal, então isso daqui, tá? Por hoje é só isso. Então foquem bem nessa divisão de provas. Quem nunca viu, nossa senhora, eu nunca vi isso. Pode pesquisar na internet. Hoje em dia, eu aprendi um ditado que é assim: o Google é meu pastor e nada me faltará. Né? Tem tudo que você quiser, tem na internet. Eu vou parar a nossa gravação aqui, tá? E depois eu vou postar isso no YouTube para ficar gravado lá, se alguém quiser rever novamente.